Olá, muito boa noite. Acusada pela oposição e até por parte dos aliados do governo de ser bolivarianista, a Política Nacional de Participação Social, que regulamenta a criação e forma de atuação dos conselhos populares, foi uma das responsáveis pela instabilidade na relação entre o Palácio do Planalto e o Congresso Nacional. Criada por decreto presidencial, a política estabelece que os conselhos populares deverão ser ouvidos pelo Poder Executivo durante a elaboração de políticas públicas. Insatisfeita com a deliberação da presidente, a oposição criou e já conseguiu aprovar na Câmara dos Deputados um projeto para derrubar o decreto. Agora a proposta está à espera para ser votada no Senado. Para debater as polêmicas que envolvem a política de participação e a possibilidade dela ser votada pelo Senado, o Debate Brasil recebe o líder do PT no Senado, o senador Humberto Costa. Boa noite, senador. Obrigado pela presença. Boa noite. Prazer. E recebemos também o líder do Democratas no Senado, senador José Agripino. Boa noite, senador. É um prazer recebê-lo no programa. Grande prazer. Bom, para a gente começar, queria saber dos senhores. O Poder Executivo alega que, por não gerar despesas ou receitas, a política de participação social pode ser criada por decreto presidencial sem passar pelo Congresso. Já alguns parlamentares dizem que tem que passar pelo Congresso sim, já que cria novos meios de participação. Afinal, esse tipo de decisão deve ou não passar pelo Congresso? Quer começar, líder Agripino? Eu posso fazer um depoimento pessoal? Claro. Eu comecei minha vida pública como prefeito de Natal, em 1979. Eu tinha sido empresário, eu sou engenheiro de formação, e fui prefeito da capital, tinha 33 anos, eu não tinha nenhuma experiência política. E eu guardo muito vivo na minha memória, muito vivo na minha memória, as reuniões de bairro que eu fazia na minha época de prefeito, onde eu ia bairro a bairro para ouvir as pessoas sobre o que era possível e preciso fazer com o recurso próprio da prefeitura. Para usar o recurso próprio da prefeitura e fazer aquilo que o povo queria. O que era aquilo? A rigor, era Conselho Popular e Orçamento Participativo. Eu estou falando de 1979. Agora, eu não nomeava ninguém. Eu chegava no lugar e ouvia aqueles que estavam organizados para falar pela comunidade. E o dinheiro de que eu dispunha, que era pouco, o recurso próprio, eu usava, era o orçamento participativo, usava em função do que as pessoas me pediam. Só que eu ia, inclusive, acompanhado naquela época das lideranças políticas formais, porque podia ser que eu precisasse, para atender a alguma coisa do que o conselho do bairro, o conselho comunitário, que é um embrião de consulta popular, podia ser que houvesse necessidade de uma evolução ao Poder Legislativo e já estava ali com algum representante da Câmara de Vereadores ou liderança política de outra instância. Então, essa história de Conselho Popular, ouvir a população, é uma coisa saudável que eu já fiz. Agora, é a forma de você fazer e o não atropelamento às instâncias de solução. É um elemento precioso de governar, você ouvir as pessoas, ouvir aqueles a quem você precisa atender, acho fundamental. Agora, eu retiro essa minha opinião da minha experiência, e que foi exitosa, hein? Porque eu fui de prefeito, eu fui candidato a governador, nunca tinha sido coisa nenhuma. Eu fui prefeito de Natal e de prefeito de Natal, com essa experiência de me reunir às sextas-feiras, bairro a bairro, e depois fazer aquilo que eles queriam. E, claro, fazer as grandes obras que Natal estava precisando, mas com outro tipo de recurso, é que eu terminei candidato a governador e ganhei a primeira eleição direta de governador do meu estado. Então, foi uma experiência exitosa. Agora, senador, atropela ou não os poderes? Não, de forma alguma. Eu acho que a oposição e alguns órgãos da imprensa transformaram um debate que é muito simples numa politização desnecessária, eu diria até numa ideologização. O decreto, ele não cria nada, ele não cria nenhuma forma nova de participação social. Ao contrário, ele apenas sistematiza, ele cria um interrelacionamento entre esses instrumentos de participação. Veja, por exemplo, os conselhos. O Conselho Nacional de Educação tem muito mais de 40 anos. O Conselho Nacional de Saúde também, não tanto tempo, mas tem um bom tempo. As conferências, elas existem há muito tempo. Por exemplo,
a estrutura de debates que permitiu o desenho do Sistema Único de Saúde foi a 8ª Conferência Nacional de Saúde, realizada em 86, que desenhou o que seria o SUS, que veio a ser aprovado pela Constituição, mostrando que a conferência não tem um poder superior ao poder do Congresso Nacional. Então, eu acho que houve uma distorção desse debate e, com isso, nós perdemos aí uma oportunidade de já estarmos trabalhando numa política de participação popular. Essas estruturas, as consultas públicas, as plenárias, as reuniões, enfim, tudo isso já existe. E, em nenhum momento, isso compete com o Congresso Nacional, passa por cima do Congresso Nacional de forma alguma. São instrumentos consultivos que o Poder Executivo tem. Então, eu acho que é um falso debate esse que foi colocado. O senhor falou de alguns conselhos já existentes, né? Existem vários, além de saúde e educação, tem de segurança pública, desenvolvimento econômico, mas assim, pouco se vê, até para a população ali, de resultado do trabalho desses conselhos. Qual a garantia de que com a política haja resultados mais efetivos vindo dos conselhos? E a necessidade do decreto, já que, segundo o Planalto, existem 35 conselhos dentro do governo? Eu acho que não há a necessidade do decreto, não vejo porque não há necessidade de passar pelo Congresso Nacional. O decreto, no meu ponto de vista, ele responde plenamente. Também, Eric, não é real que nós não tenhamos produção importante dos conselhos. Vou dar um exemplo para vocês, eu que fui ministro da Saúde. A criação do SAMU foi aprovada pelo Conselho Nacional de Saúde. A criação da farmácia popular foi aprovada pelo Conselho Nacional de Saúde. Todas as políticas da área da saúde, elas passam pelo Conselho, que emite uma opinião, dá uma opinião. Abrir uma faculdade de medicina hoje no Brasil exige um posicionamento do Conselho Nacional de Saúde e do Conselho Nacional de Educação. Então, na verdade, são coisas que já existem, que eu creio que contribuem para aperfeiçoar a democracia e não para interferir na autonomia ou na soberania de qualquer um dos poderes. O senhor concorda, senador Agrippino? Existe essa necessidade de decreto? Na medida em que você tem o conselho setorial, o conselho setorial é como, voltando lá para a prefeitura, era o conselho do bairro do Bom Pastor, era o conselho do bairro de Mãe Luísa. O conselho setorial de educação, de saúde, é um elemento consultivo importante porque ele trabalha com um assunto. Na medida que você propõe conselhos populares de largo espectro, você corre o risco de estar substituindo, esse o temor do Congresso. Conselho Popular, inclusive com pessoas nomeadas pelo governo, supõe-se isso, com pessoas que são nomeadas pelo governo. Existe uma coisa chamada audiência pública no Congresso. O Congresso, que elabora a lei, faz com muita frequência, o Humberto sabe disso, as audiências públicas para tratar de assuntos de interesse de segmento da sociedade. E houve as pessoas habilitadas. Então, se você quer, em cima de uma polêmica, criar Conselho Popular para brigar com o Congresso, eu acho que você não está remando no rumo da maré, você está remando contra a maré. A indisposição do Congresso é o receio legítimo de que você esteja criando uma coisa para nomear pessoas para substituir atividades ou atribuições do Congresso, dentre as quais não é a elaboração de lei, mas é o produto do que o Congresso já faz, que são as audiências públicas sobre determinados assuntos específicos. O Conselho Popular, como eu entendo que se pretende, é um conselho de largo espectro que vai se manifestar sobre os mais diversos assuntos. Supõe-se isso. Esse é um mistério, ou é uma tarefa específica do Congresso Nacional. Daí essa razão. Agora, se você pode e deve fazer um debate mais profundo sobre o que é que se deseja dos conselhos, os conselhos populares são como o Conselho de Educação, como o Conselho de Saúde, vamos então estudar se é para beneficiar a sociedade com boas ideias, com boas formulações, que o Congresso possa se apropriar e fazer lei, vamos trabalhar nesse sentido. Agora, Conselho Popular, no conceito do que exista em países como Cuba, como Venezuela, aí remete, claro, ao questionamento bolivariano, que não é bom conselheiro para o país. Agora, o Congresso é a casa do debate, é a casa onde você, maduramente, sem emoção, deve debater.
para polir argumentos e para produzir coisas em benefício da sociedade. Às vezes se diz, uma coisa no Congresso passa 1 ano, 2 para produzir resultado. É porque é muito debatido, mais, né, até mais, porque é bem debatido. E raramente é muito difícil o Congresso votar alguma coisa que não seja uma coisa refletida, debatida e que seja útil à sociedade, pelo tempo do debate.